Glória a Deus. Agora desliga o músico, né? E vira o pastor. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Boa noite. Eu queria, nessa noite, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ministrando nessa noite. Para mim, é motivo de alegria, né, e de honra estar diante de vocês, ministrando a palavra do Senhor. Nós sonhamos e oramos e pedimos a Deus direcionamento para o que nós iríamos falar sobre esse ano com a juventude. E Deus falou aos nossos corações muito sobre a necessidade atual de toda a juventude, de uma forma geral, não diferente das outras igrejas, de outros ministérios. Nós temos as nossas necessidades e nós vimos e Deus falou conosco para que nós pudéssemos falar sobre algumas virtudes e princípios da palavra de Deus. E veio uma ideia, né? A Rafa teve uma ideia que eu fiquei emocionado quando ela falou para a gente. Ela, olha, pastor e tal, vamos falar sobre isso. E ela falou ela falou uma palavra que eu nunca tinha escutado, né? Ela falou uma palavra que é prompt. Quem tinha escutado falar sobre isso? Prompt. É porque eu sou atualizado, viu? Mas eu não tinha escutado falar ainda sobre isso, mas achei muito interessante quando ela falou e trouxe essa palavra, né? Prompt. Eu fui procurar saber, na verdade ela falou para a gente, olha, prompt é a palavra de ordem, né? Vamos dizer assim, quando você vai usar a inteligência artificial, se chama? Inteligência artificial, né? E você dá um comando ali para a inteligência e ela vai fazer uma pesquisa, vai fazer aquilo que você está precisando. Tem gente que faz até livro, né? O pessoal pega a IA e pede para fazer livro, ela cria um livro todinho. Tem gente ganhando dinheiro, viu, gente, com isso na internet. Eu vi aí, tem gente oferecendo e falando que você faz ali um livro, tem uma ideia, dá um comando lá na IA e ela cria um livro todinho para você e você bota para vender e começa a vender. Eu vi até um vídeo de um meninozinho bem novinho, não sei se vocês viram, quem viu esse vídeo? Um meninozinho bem novinho, ele na cama com um notebook, e ele conversando com a mãe dele, ele dizendo, mãe, já vendi 8 livros. E ela, que livro, menino? Eu fiz aqui na IA um livro, botei para vender num site que tem de venda de livro, e vendeu 8 livros que ele nem fez, quem fez foi a IA. Né? Com 8 anos de idade, já está ganhando dinheiro, vendendo o livro, sem ter feito. Então, a internet está aí para ajudar. Fica aí a dica, né? Vão criar livro, vão vender para vocês serem abençoados. Mas essa questão do prompt nós achamos muito interessante, porque nós conseguimos ligar ela ao que nós vivemos, a nossa realidade e ao Deus que nós servimos. Tendo em vista que quando Deus ele foi criar tudo que foi criado, a água, que ele foi criar os animais, que ele foi criar o homem, ele usou também uma palavra de comando. E essa palavra de comando que Deus usou foi o haja. Deus falou que haja, e haja luz, e a luz foi criada, que ele disse que haja divisão entre a terra e água, que haja, e todas as palavras, tudo que ele foi criando, ele foi dando uma palavra de comando. Ele foi falando que isso aconteça, que haja. Isso nos moveu, eu falo assim, gente, porque tudo que nós fazemos na liderança da juventude, nós fazemos juntos, viu? Eu, a Rafa e a Ayla, né? Cada um tem sua ideia longe, porque todo mundo tem uma vida muito corrida. A Rafa, ela trabalha em 3 empregos. Vocês conhecem o Július? Pronto, é a Rafa, ela trabalha muito. A Ayla, minha esposa, é outra que tem não sei quantos empregos também. Eu só tenho um e estou dando graças a Deus, queria nem ter esse, né? Estou pedindo a Deus que a Ayla consiga ganhar bastante para mim não trabalhar mais.
né? Pedindo a Deus que isso aconteça. Eu já falei várias vezes que haja, mas só Deus. Oi? Ah, ela está dizendo que tem planos com o meu dinheiro. E assim eu tenho vivido, viu? Os planos dela. Então, gente, nós conversamos e achamos assim, fomos movidos por essa graça de Deus em falar sobre princípios e virtudes, e que essas virtudes, partindo do princípio do prompt, da palavra de ordem, dessa palavra de que tem tanto poder, que você fala e é criado, do mesmo jeito que Deus também teve essa palavra, nós vamos falar sobre algumas virtudes, e nós dividimos vários temas aí no decorrer do ano inteiro. E hoje eu queria falar com vocês sobre o primeiro tema, que é que haja a humildade. Que nós possamos entender, compreender um pouco sobre essa virtude, a humildade. Pastor, mas todos nós somos crentes. Não tem ninguém que não seja humilde aqui. Todo mundo é humilde. É verdade ou não é, gente? Não olha para o lado, não. Né? Todo mundo é humilde aqui. A verdade é que o nosso coração ele é muito enganoso. O nosso coração, por vezes, ele nos leva para caminhos que fogem das virtudes de Deus, dos princípios de Deus, da vontade de Deus. E por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que estão tão capacitadas, que são tão envolvidas, mas que por um momento elas se desviam, elas saem do foco e perdem ou deixam de estar fazendo a vontade de Deus. Quem nunca viu, ou quem não conhece, um pastor que era uma bênção, né? Aquele cara, eu vou falar logo da minha classe, né, irmãos? Eu sou pastor, então eu vou falar da minha classe. Aquele pastor que ensinava, que era envolvido na palavra, que conhecia, e de repente esse cara se afasta da vontade de Deus, foge do foco, e nós que somos servos, às vezes até perdemos aquela pessoa que está ali nos ensinando, que tinha tudo para promover coisas muito boas, um conhecimento muito bom, um mover de Deus sobre a casa do Senhor, e nós perdemos pessoas no decorrer da caminhada. Quem nunca perdeu? Eu perdi alguns amigos, né? No meio da caminhada, se desviaram do foco, e muitos deles foi porque não houve a humildade de reconhecer a necessidade que havia na vida deles de Deus. Muitos deles se perderam no meio do caminho porque não tiveram a humildade de entender, a humildade de compreender que todo conhecimento, diante da necessidade de conhecer a Deus, como Paulo disse, precisa se tornar esterco. Que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos de poder financeiro, aquisitivo, de tudo que nós possuímos em segurança no nosso lar, tudo isso precisa ser levado ao nível de nada, diante da necessidade de conhecer cada vez mais o Deus que nós servimos. Paulo, ele vai ao extremo e diz assim, não é nem a necessidade, ele diz que para mim poder conhecer a Deus, eu preciso perder tudo isso. Eu preciso colocar de lado tudo o que exalta a minha vida, tudo que engrandece a minha vida, porque tudo isso nos atrapalha de fazer a vontade de Deus. Tudo isso. Tudo que nós colocamos diante de Deus, tudo que nós colocamos na frente de Deus, ou tudo que nós colocamos entre nós e Deus, isso tudo tem que ser colocado por terra. Isso tudo tem que ser tido por nós como algo que não tem valor nenhum. Eu conheço um pastor e que na época ele não era pastor, ele era meu líder. Não vou dizer nome, mas ele foi um líder de jovens meu. E ele namorava com uma menina há, sei lá, gente, eu acho que mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Já estava perto daquele patamar de casar mesmo, porque eles começaram a namorar muito novo. Muito novos. E assim, eu aconselho a todo mundo sempre,
não começa a namorar novo. Não. Começa a namorar com 26, 27, né? 25 anos, que você já está adulto. Pastor, por quê? Porque eu namorei. Comecei a namorar com a Ayla, ela tinha 15 e eu tinha 16, era 17, alguma coisa desse tipo. E, gente, é muito difícil para crente namorar muito novo. Porque você não pode casar. Você não pode casar. E a verdade é que um homem e uma mulher juntos são labaredas de fogo. É duas brasas perto um do outro. E quanto mais o tempo passa, essa brasa não apaga, só acende. Só fica mais forte. Então, quanto mais perto da idade adulta você está, mais fácil é de resolver o problema. Casa e Deus abençoa. Mas esse pastor que eu conheço, ele começou a namorar muito cedo com essa menina e namorou quase 10 anos. E chega um tempo que ele muito envolvido na casa do Senhor, liderando, cuidando, ela olha para ele um dia na casa dela e diz assim: olha, eu vou lhe falar a última vez. Ela deu um ultimato para ele. Chegou para ele, sentou com ele e falou: olha, ou você fica comigo ou com a igreja. Ou você vai ter que escolher a partir de hoje, a partir de agora. Ou eu, ou então esse seu Deus que você serve, do jeito que você serve. E aí o resultado não foi outro. O resultado foi que ele terminou com ela. Porque houve humildade bastante na vida dele. Houve um entendimento na vida dele tão grande, que ele preferiu deixar aquela pessoa que ele amava, que ele gostava muito, preferiu deixar aquilo de lado, do que perder, de poder estar na presença de Deus livremente como ele andava. A verdade é que muitas das vezes nos falta esse entendimento. E muitas das vezes nós não conseguimos nos entregar porque nos falta a humildade. Nos falta o entendimento de sabermos que nós somos realmente necessitados de Deus, a ponto de precisarmos abrir mão de tudo o que pode nos afastar da vontade de Deus. A humildade, ela vai nos levar a compreender que nada tem maior valor do que Deus. Aquela mulher, quando chega diante de Cristo, estão todos reunidos ali naquele lugar, e ela chega diante dele e pega aquele azeite, aquele perfume caríssimo, e ela derrama aos pés de Cristo e limpa o pé dele, enquanto todo mundo estava olhando o valor daquele perfume, daquele azeite, e achando que ela estava fazendo uma loucura. Ela só imaginou uma coisa: nada tem maior valor do que eu estar diante do Rei dos Reis. E a falta de humildade nos faz perder essa visão. A falta de humildade nos leva tão distantes de Deus que às vezes nós não conseguimos compreender a necessidade do nosso próximo. Nos leva tão longe de Deus que nos atrapalha a enxergar que nós temos pessoas ao nosso lado, muitas das vezes necessitando de uma ajuda, de uma conversa. A humildade, quando nos falta a humildade, nós ficamos longe da vontade de Deus. E esse mundo que nós vivemos hoje, em que todo mundo está sendo moldado, ensinado, e em todo tempo nós estamos escutando e ouvindo que, na verdade, nós não precisamos de ninguém, nós temos que ser autossuficientes, nós não podemos parar porque não temos tempo para parar, para ouvir ninguém, não precisamos disso. Eu já ouvi pastores pregando, e pastores famosos, pregando e dizendo assim: olha, se tem alguém na igreja que te incomoda, deixa ele de lado e não fala mais com ele. E que cristianismo é esse? Que se alguém me incomoda, eu não falo com ele, esqueço ele, boto ele de lado. Enquanto Cristo, ao ensinar o tratar, o perdoar, o amar, ele fala que, olha,
Se alguém te magoar, tu vai lá e pede perdão. A ação tem que partir de mim, que não gosto dele. Eu tenho que aprender a amar e cuidar e continuar insistindo. Porque a própria palavra nos ensina que quando nós insistimos, essa pessoa não vai compreender e vai dizer, mas eu só trato mal. E ele só me trata bem. Ele só me devolve com o contrário. Com a humildade nós conseguimos trabalhar isso nas nossas vidas. Mas a falta da humildade nos afasta do entendimento, da compreensão. De que o nosso dever é estarmos, sim, todo o tempo, em uma posição de pessoas que estão entregues a Deus, vivendo a vontade dEle. E a vontade dEle é que todos nós vivamos em comunhão. A vontade dEle é que todos nós compreendemos a necessidade do nosso irmão. Mas sem humildade, nós não conseguimos ver isso. E nós perdemos a humildade nas nossas vidas, gente, quando nós deixamos que qualquer coisa que nós temos desça para o nosso coração e tome o lugar que Deus deveria estar habitando. O conhecimento muitas das vezes faz isso. Como eu já falei, na vida de alguns, o conhecimento chegou ao ponto, nós estávamos conversando ali em uma roda de jovens, numa mesa, comendo pizza. O povo vai gostar de comer pizza aqui. Nós sentados ali, eu conversando com um dos jovens, ele dizia assim, pastor, mas é isso que faz, é muito difícil. Para quem chega a um nível de conhecimento, a maioria das vezes, quando essa pessoa que tem um conhecimento muito elevado, ela começa a olhar para todo mundo assim de cima. Vixe, esse aqui não dá para conversar não. Não bate as conversas. Porque o coração está tão cheio de si. Porque o conhecimento o elevou a um lugar onde ele nunca deveria ter chegado. Eu ouvi uma vez um patrão meu dizendo assim, chegou uma pessoa para ele, a gente estava numa festa comemorando não sei quantos anos da empresa, e um dos supervisores chegou para ele e disse assim, olha patrão, o senhor está no topo. E ele olhou assim, Deus me livre de chegar no topo. Eu quero estar ainda no começo. Porque quando nós chegamos no topo, lá de cima, só tem queda. Lá em cima, no topo, não tem onde se segurar. É o lugar mais perigoso onde nós podemos estar. É o topo de alguma coisa. O topo do conhecimento. O topo do dinheiro. O topo de um relacionamento. É o lugar mais perigoso. A nossa mente tem que ser trabalhada para que nós possamos compreender que nós estamos trabalhando ainda, caminhando ainda, estamos longe de chegar a um lugar tão alto, onde nós podemos ver os outros assim de cima, como se fôssemos alguém mais importante do que o trem. Nunca seremos. Nunca. Nós precisamos compreender que de onde Deus nos vê, Ele olha e vê todo mundo no mesmo patamar. E chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quando tu chegar lá no céu, bota o meu filho do lado direito e o outro filho do lado esquerdo. E Jesus disse, você não compreendeu nada. No meu reino, o menor é que é o maior. Porque quando Deus nos vê, ou quanto mais Deus nos dá, a visão que Deus tem é que quanto mais eu tenho, mais eu preciso servir aquele que está ao meu lado. Se o conhecimento que eu adquiro, se a posição que eu adquiro diante dos homens me distancia do próximo, já está tudo errado. Me permite compreender que eu sou mais do que alguém, ou sou maior do que alguém. Uma vez eu conversando com um pastor, não esqueço nunca, vi esse cara se convertendo na igreja. No dia que ele chegou na igreja, ele chegou todo de roqueiro, destruído, acabado. Destruído, uma pessoa humilhada por Satanás, porque veja, você tem essa visão, eu tenho essa visão. Que Satanás, ele não dá nada a ninguém, ele humilha, ele destrói. Uma vez que eu vi uma cantora que era muito famosa no meio gospel, e agora
Até agora ela não tem mais sexo, né? Ela descobriu, ela como é que eu posso dizer? Ela é um negócio aí meio estranho. Ela descobriu agora outro gênero, né? Ela não tem mais o gênero que é o que Deus deu, não. Ela tem outro gênero. Mas uma vez eu vi uma imagem dela cantando numa emissora que deu muito ênfase a ela. E ela cantando, e ela já estava com cabelo vermelho, era só um pedaço aqui, um negócio aqui, sei lá como era, sem sobrancelha. E a mulher estranha, né? Mudou completamente, desfigurada. Mas ela cantando e tal, e as pessoas ao redor dela. E eu senti assim um nojo tão grande, irmãos, eu confesso. Porque eu vi aquelas pessoas olhando para ela, e era como se Satanás estava dizendo assim: eu vou te jogar na lama, e tu vai pensar que tu está grande. Eu vou te humilhar. E é como se aquelas pessoas estivessem olhando assim: olha aí, ela era tão bonita na igreja. Olha como essa mulher está. Porque não tem, irmãos, como alguém olhar para aquilo dali e dizer que é bonito. Não tem como. Mas é isso que Satanás quer. Ele quer humilhar, levantando a pessoa achando que é alguma coisa. E esse pastor chegou na igreja, gente, destruído, né? Humilhado completamente, usuário de droga, tudo enquanto, e Deus resgatou, curou, sarou, tirou toda a humilhação que havia sobre a vida dele. E Deus o levanta como obreiro, levanta como diácono, levanta como presbítero, como evangelista, como pastor, ensinava, pregava. E eu conheci lá atrás, quando ele se converteu, ele sentava do meu lado e falava assim: Ricardo, me ensina aí uma música, né? Vai lá, Ricardo, me ensina uma música aí, vamos tocar aqui. E a gente ia tocar, aprender. Aí um dia eu chego para ele e falo assim: cara, quando eu falei cara, ele olhou para mim e falou assim: cara não, senhor, pastor. E eu olhei assim: meu pastor, me perdoe, né? Eu não sabia que não podia falar assim com o senhor, mas a partir de agora é senhor, sim senhor. E essa pessoa, de tanto o coração se encher, e isso é uma visão minha, claro, mas do que eu percebi, de tanto encher-se o coração de tudo o que adquiriu, de tudo o que conseguiu, infelizmente, né, foi derrubado e humilhado novamente. Porque quando nós perdemos a visão de quem nós somos, a compreensão do papel que nós temos, de entender que todo o conhecimento que adquirimos não pode ser para nos distanciar daquele que necessita, mas sim para nos aproximar ainda mais, para que nós possamos olhar com amor e com cuidado especial ainda muito maior. E nós só conseguimos fazer isso quando nós permitimos a compreensão da humildade. E que essa humildade, ela não pode se apartar dos nossos dias. Eu escutei um pastor uma vez falando assim, ele disse que isso me tocou muito. Ele disse assim: olha, todo dia quando eu me acordo, eu olho no espelho e falo: Senhor, não permita que esse coração altivo seja maior do que a tua vontade. Não me permita que todo esse conhecimento que eu adquiri me afaste daqueles que necessitam, daquelas pessoas que estão ao meu redor. E eu tomei para mim: meu Deus, eu não sou ninguém, mas não permite nunca que qualquer coisa que eu tenha possa me afastar da tua vontade e daqueles que necessitam da minha amizade, daqueles que necessitam de uma ligação, sabe, gente? Porque tem pessoas que não compreendem na igreja e eu já ouvi isso várias vezes: pastor, o senhor viu, o fulano não está vindo para a igreja, mas faltou humildade da pessoa de chegar e ligar para a pessoa. Por que não liga? O mesmo poder que essa pessoa tem, que eu tenho, essa pessoa também tem. Mas as pessoas não compreendem que a humildade vai nos levar a ter um amor pelos outros, pelo próximo. A humildade vai nos levar a compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. E a vontade de Deus é que nós possamos compreender que está no lugar onde nós estamos não foi por mérito nosso,
que alcançar o que nós alcançamos não foi por mérito nosso, a não ser pela misericórdia de Deus. Que alcançar tudo que nós alcançamos não foi porque nós queríamos isso, mas tudo é pela vontade e a misericórdia do Deus que nós servimos. Se nós compreendêssemos que nós chegamos à faculdade por causa da vontade de Deus, quando nós chegássemos lá, a nossa atitude seria diferente. Nós enxergaríamos a faculdade como um campo missionário. Nós chegaríamos a um emprego onde Deus nos colocou e enxergaríamos aquele lugar como um lugar onde Deus quer nos usar ali. Nós compreenderíamos que quando nós chegarmos numa igreja nova, por exemplo, ou na igreja onde nós estamos, esse lugar é um lugar onde Deus quer nos mover para fazer algo, para abençoar alguém. Quando nós olhamos todos os homens de Deus, ou a maioria deles que tiveram destaque na Bíblia, a maioria, nós vemos na vida deles humildade bastante para reconhecer que tudo que estava acontecendo na vida deles não era porque eles podiam ou porque eles conseguiam, não era por isso. É porque Deus queria fazer algo através da vida deles que muitas das vezes não era nem para eles mesmos, era para outros. Quando nós vemos a vida de José, por exemplo, o cara sofreu o que sofreu. E no final ele reconhece que tudo que ele viveu era plano de Deus para ele poder abençoar as famílias dos irmãos dele. Era para ele poder abençoar os pais dele. Muitos deles sofreram e viveram e conheceram e compreenderam no final que tudo que eles viveram era para simplesmente abençoar a outros. Sabe, eu não sei o que você tem pensado da sua vida, eu não sei como você tem vivido. Algumas pessoas a gente até conhece mais de perto, e a gente escuta, né, algumas coisas sobre o dia a dia, os problemas que eles vivem, as dificuldades, as bênçãos que eles alcançam. Mas a intenção do coração só Deus conhece. E é bem verdade que eu não sei qual é a intenção do teu coração. Eu não sei qual é a vontade que arde assim lá dentro do teu coração, não sei. Mas o que eu te digo essa noite é que tudo isso que você tem planejado, tudo isso que você tem sonhado, se não for para a glória de Deus, você corre o grande risco de não alcançar. E se você alcançar, isso tem grande chance de te afastar do Deus que te ama tanto que mandou o seu filho morrer por ti na cruz do Calvário. Pastor, o que é que eu faço? A partir de hoje, de agora, você precisa mudar as suas intenções. Você precisa mudar a sua compreensão de como você vê o Evangelho. E você precisa começar a orar e pedir a Deus, Senhor, que esse plano esteja no teu coração. Senhor, que essa faculdade, ela seja para a tua glória. Senhor, que esse emprego seja para a tua glória. Senhor, que esse casamento seja para a tua glória. Quando eu fui namorar com a Ayla, na verdade, ela queria muito e eu não queria. Mentiroso, né? Na verdade, eu queria muito e ela não queria. Pedi demais. Gente, olha, eu comecei a ser intencional com a Ayla, né? Querendo. Ela ia fazer 12 anos. Pastor, que é isso? Foi. Eu estava na igreja, conheci ela desde criança, estava tocando baixo lá na frente, e quando a Ayla entrou pela porta, gente, mudou. Meu Deus do céu, essa menina vejo todo dia, ela não era desse jeito? O que foi que aconteceu nela? E o meu coração, gente, eu estou falando verdade, estou inventando nada, foi desse jeito. Quando eu vi, rapaz, é minha e ninguém tasca. É minha.
E eu briguei com um amigo meu também queria. E ele falou, Ricardo, eu quero, se você quiser, a gente vai brigar agora mesmo. A gente acaba a nossa amizade aqui, porque eu já sei que ela é minha. E eu comecei, e a gente deu uns beijos um dia no show da Oficina G3, que Deus abençoe a Oficina G3. E a gente deu uns beijos lá. E aí, no outro dia, eu disse, a gente tem que namorar, porque a gente é crente, eu doido para não perder. Não, tem que namorar, vamos namorar. E ela falou com a mãe dela, gente, e a mãe dela disse assim, olha, só quando você fizer 15 anos. Ela chegou para mim no mesmo dia e acabou comigo, mas ela acabou mesmo, ela me destruiu. Ela disse assim, não dá certo, minha mãe não deixa, e eu não vou namorar. E eu, como um crente, músico da casa do Senhor, fiel a Deus, disse assim, vamos ficar escondido. Mas eu me converti, viu? Porque eu não era convertido, não. Vamos ficar escondido. Ela disse, nem escondido. Segurou e não quis. Mas quando ela fez 15 anos, eu fui lá de novo. Opa, tem 15, bora agora. E deu tudo certo, para a honra e a glória do nome do Senhor. Mas quando nós namorávamos, e eu orava a Deus, eu pedia, Senhor, que seja para a tua glória. Que ela cozinhe muito bem. Que ela cuide da casa muito bem. Que ela seja uma mãe melhor do que a minha foi. E, gente, ela briga comigo igual a minha mãe. Eu fico impressionado. Às vezes, Senhor, como tu é bom. Viu? Não era tanto assim que eu queria, né? Mas ela fala igual a minha mãe. E os meninos, o Miguel e o Lucas, ficam olhando assim. Pai, pelo amor de Deus, pai, ora, o que é que eu posso fazer? Né? Estou no jogo, vou jogar até o final. Mas eu orava e pedia, Senhor, que seja para a tua glória. E a Ayla cantava e eu tocava. Eu dava aula na escola bíblica dominical, ela também dava. Ela liderava as crianças e eu estava lá com ela todos os ensaios. Ela cuidava das senhoras e eu estava lá. Tudo tinha sintonia, tudo. E até hoje, o que ela disse assim, Ricardo, eu não consigo fazer, às vezes eu quero, continuar fazendo, mas eu chego à conclusão de que não, só dá certo se ela estiver comigo. Porque o meu casamento também precisa ser para a glória de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu preciso compreender que há uma necessidade maior do que a minha. Essa necessidade que é maior do que a minha é a necessidade daquele que nos criou. É a vontade dele. E eu só consigo enxergar isso e compreender isso se eu for humilde o bastante para compreender que eu não sou ninguém diante da vontade do Deus que me criou. E é isso que nós pregamos e falamos e vivemos a nossa vida toda, mas muitas das vezes nós não conseguimos colocar em prática. Foi cantada uma música que, acho que foi domingo, Um dia a gente aprende a confiar num Deus que magrice, que ouve a nossa oração e que nos faz gente aqui. Um dia a gente aprende a andar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Mas a música tem uma segunda parte, e a segunda parte é que eu acho interessante, que ele fala, então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. Por que eu acho essa música tão interessante? Porque muitos de nós vivemos a primeira parte da música, mas a segunda nós não queremos viver. Muitas das vezes porque nem conseguimos enxergar que estamos vivendo agora esse tempo de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia com Deus. Porque nos falta muitas das vezes a humildade de compreender quem nós somos, onde nós estamos e qual o propósito real nas nossas vidas. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.
Eu vou parar porque pastor fala muito, né? Então, eu vou encerrar, viu, Igor? É agora. O Igor já estava olhando para mim assim, Cadão, né? Então eu vou parar. Mas eu preciso que você compreenda essa noite, que nessa palavra branda, Deus fala comigo e contigo, que há uma vontade maior do que as nossas, que nós precisamos compreender qual é essa vontade, que nós precisamos enxergar que essa vontade precisa nos mover aonde nós queremos chegar, onde nós precisamos chegar. Nós precisamos compreender que todo o conhecimento que adquirimos não pode nos afastar da real vontade, da vontade absoluta, que a posição que nós alcançamos, onde nós chegamos, no patamar criado pelos homens, essa posição não pode nos afastar da real necessidade, da real vontade, que é a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que tudo que nós alcançamos, seja na vida, seja na parte amorosa das nossas vidas, seja na parte financeira, de emprego, do que quer que seja, nada disso pode nos afastar da vontade de Deus. Eu preciso que você compreenda isso hoje. Isso nós só conseguimos compreender se nós permitirmos, se nos permitirmos sermos humildes. Se a humildade realmente estiver em uma ação real nos nossos corações. Não daquele jeito, sabe, gente? Eu sou humilde. Não, não é assim. É o dia a dia. É conseguir colocar em prática isso. É conseguir enxergar o irmão como alguém que é muito maior do que eu. É conseguir enxergar a obra de Deus como algo muito maior do que a minha necessidade diária. É conseguir enxergar a vontade de Deus, que isso é o mais importante. Mais importante do que os meus sonhos, mais importante do que a minha vontade, mais importante do que as minhas necessidades. É estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é algo interessantíssimo. Quem sabe onde é o centro da vontade de Deus? Quem sabe? É a obediência. A obediência é o centro da vontade de Deus. Seja obediente. Ame aqueles que precisam e aqueles que não precisam também. Esteja próximo e aplicado a fazer tudo aquilo que Deus dispõe na tua frente. Sabe, Deus está esperando de você essa atitude, esse amor pelo que Ele tem feito. Porque quando hoje o Davi falou aqui, falou sobre a intenção. Gente, isso é tão interessante. É por isso que Deus não vê a quantidade, Deus não vê o valor da oferta da mulher, Cristo não vê nada disso. Cristo não se interessou pelo valor. Cristo não se interessou pelo que aquela mulher estava fazendo também ali, lavando, não. Cristo viu a intenção. É o que parte de dentro. É o que tem lá no fundo do teu coração. Até se você tem uma atitude humilde, mas essa atitude tem um outro direcionamento, uma outra intenção, Deus está vendo isso também, porque Ele conhece o teu coração. O que Deus espera de nós é que nós sejamos verdadeiros, que estejamos plantando todos os dias da nossa vida esse sentimento de perdão, de amor, de racionalidade, de compreensão, de entendimento sobre quem Ele é, sobre o que Ele espera de nós. Então o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos obedientes. Obedeça a Deus no que Ele tem te pedido, tem te falado, porque eu sei, olha, eu tenho certeza que Deus tem falado a cada um de vocês. Deus tem pedido algo de cada um de vocês. E você tem segurado, tem dito, não, Deus, espera aí, tem calma, vai dar certo.
mas agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não. Deus espera que você se entregue agora à vontade dele. A plena vontade e a obediência. Você vai ver, quando você parar de dizer não para Deus, Deus vai abrir todas as portas que você nem imaginava que poderiam ser abertas na tua vida. Você nem imaginava. Deus vai abrir. Porque Ele age desse jeito. É quando a nossa necessidade, quando nós colocamos a nossa necessidade abaixo da vontade dEle, aí sim você vai ver Deus mover tudo ao seu favor. Pastor, e se Ele não mover nada e o negócio for de água abaixo, se você estiver fazendo a vontade dEle, Paulo, ele explica isso assim de uma forma maravilhosa. Ele fala que nem a morte pode nos afastar do plano de Deus. Se chegar a morte, que é o fim de tudo, isso não tem o poder de te afastar da vontade de Deus. Você compreendeu sobre a vontade dEle, viveu na vontade dEle, não alcançou nada grande diante dos olhos dos homens, mas esteve no centro da vontade dEle. Você ganhou o maior de todos os troféus. Porque quando nós morremos, aos cristãos, nós recebemos aquilo que foi nos prometido. E o que é, pastor? É estar próximos dEle. Um lugar onde a morte não vai nos atingir mais, a fome não vai nos atingir mais, as dores não vão nos atingir mais, nada mais vai nos atingir e nada tem o poder sobre as nossas vidas. E lá é a vitória do cristão. Nada nessa terra é tão glorioso como um cristão chegar na glória. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos compreender que a Tua vontade, Senhor amado, ela é gerada nos altos céus, no Teu coração, Deus amado. E essa vontade, Senhor amado, ela é intencional para cada um de nós. O Senhor tem nos visto, tem nos contemplado, tem ouvido as nossas orações, tem visto, Senhor amado, o que nós temos pedido. O Senhor tem respondido a algumas coisas e outras o Senhor tem se calado, Senhor. Que nós possamos compreender, Deus amado, humildemente. Que nós possamos compreender, Senhor amado, que a humildade ela precisa estar em ação nas nossas vidas. Que essa virtude precisa ser uma virtude que tem que estar ativa, Deus amado. Para que nós possamos compreender que a Tua vontade, Senhor amado, ela é muito maior do que as nossas. Senhor amado, indiferente de qualquer glória que nós possamos conseguir alcançar aqui nessa terra, indiferente de qualquer glória que nós possamos alcançar ou que nós não venhamos a alcançar, Pai, que nós venhamos a compreender que viver a Tua vontade, que viver a Tua vontade não pode ser algo que eu faça para receber algo em troca, mas que viver a Tua vontade, Senhor amado, parta da compreensão de que eu faço isso porque o Senhor me amou primeiro, antes mesmo de eu te amar, Senhor, antes mesmo de eu nascer, antes de eu ser planejado pelos meus pais, o Senhor já me amava o bastante para criar um plano, a ser um plano tão glorioso. Plano esse, Senhor amado, um plano de salvação para mim, que nem te amava, que por muitas vezes antes de te conhecer, falei mal, Senhor amado, de Ti, esbravejei, falei palavras que não devia contra Ti, Senhor, e mesmo assim o Senhor me amou.
Que eu possa compreender, Senhor amado, que viver a Tua vontade, eu não posso fazer isso para alcançar coisas terrenas. Não posso fazer isso para ganhar premiação nenhuma. Eu preciso fazer isso porque o Senhor me amou primeiro. E eu preciso compreender que eu preciso praticar a humildade diariamente para que isso seja maior do que as minhas necessidades pessoais. Ô Senhor, fala com cada um dos Teus filhos e fala comigo, Senhor amado, ainda mais, para que nós possamos compreender sobre a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Fala com Teus filhos, Deus amado, mostra a eles que os propósitos que o Senhor tem para cada um deles são os maiores e mais belos e mais bonitos. Os sonhos que o Senhor tem tido para cada um deles são os maiores, mas que eles precisam compreender qual é a Tua vontade na vida deles. Eles precisam compreender que a obediência é o maior plano que o Senhor tem para eles. Fala com os Teus filhos, Deus amado, ainda mais. É o que nós pedimos e te agradecemos. Aleluia.